Estamos ao vivo, meu amigo. Ok. Estamos ao vivo, bem-vindo, Juliano, né? Vamos agora, você que está acompanhando a gente, quem já estava, já desde do nosso curso que terminou agora há pouco, de controle de acesso, muito boa tarde. Já começamos com 27 guerreiros aí já assistindo a gente, né? Vai com certeza... Estamos ao vivo, meu amigo. Nosso áudio está chegando. E a gente está agora já com 27 guerreiros, com certeza vai vir bastante mais gente. E vamos começando aqui com os nossos recadinhos básicos, né, pessoal? Então, vamos todo mundo aí aproveitar para curtir esse evento, aprender bastante com o Juliano da ZK a respeito do controle de acesso no touch da ZK. Então, curtam aí o canal do CT, se inscrevam no canal do CT, ativem o sininho das notificações para poder receber todos os avisos que a gente está entrando no ar, que está acontecendo. Visitem o nosso site do ctsegurança.com.br, eventos, tem lá a lista de tudo que está acontecendo, inclusive esse evento estava listado lá também. Então, para ficar antenado nesse momento que a gente está aí nessa quarentena obrigatória, não é verdade? Para aprender e afiar cada vez mais as nossas ferramentas. Então, pessoal, nesse momento eu vou passar aqui a palavra para a autoridade no assunto, que é o Juliano da ZK, para ele se apresentar e apresentar também a ZK e todo esse trabalho que ele quer trazer para a gente hoje. Então, Juliano, muito obrigado, muito prazer. Eu vou ficar aqui de lado, acompanhando você, tá certo? E eu vou também aproveitando para catalogar as dúvidas que o pessoal for tendo. O que for pertinente, eu já vou te perguntando, tá? O que for mais adequado para um segundo momento, eu vou guardando aqui para no momento certo colocar para você, tá bom? Ok, Silvano. E obrigado pela oportunidade aí para realizar essa live aí sobre os equipamentos da ZK. Então, primeiramente, só para me apresentar aqui, eu já estou no grupo da ZK, que antes era até Biometros, enfim, já há 10 anos trabalhando só com os produtos ZK. E justamente nesse momento a gente vai falar sobre os produtos no touch por questões aí da situação atual de mercado, né? E eu vou passar uma apresentação aqui, tentei resumir bastante aí, porque a nossa gama de produtos ela é extensa, mas eu vou tentar falar um pouquinho da empresa, um pouquinho dos produtos, e vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a nossa apresentação já para a gente começar. Seleciona, checkbox marcado, ok. Carregou, Silvana? Acho que sim, né? Que agora eu perdi a visão aí. Carregou. Ok. Então, primeiramente, eu vou passar um vídeo aqui, Silvano, só para a gente mostrar um pouco de quem é a ZK Teco, porque apesar dela estar no Brasil já há bastante tempo, muita gente ainda não conhece a marca, porque a gente entrou no mercado através de parceiros, distribuidores. Então, esse vídeo mostra um pouquinho da força da ZK em termos de estrutura, enfim, vocês vão ver no vídeo agora. TECO believes that our mission is to make a better world with biometric verifications that are more diversified, more convenient. We have been trying to apply them to different solutions. We go from commercial to household, from daily life to social issues, illegal hunting, school security, disability inclusion. As a globalized security provider, our goals are to make best products and offer best localized services. Our security is not to build prisons. Instead, our mission always is to protect clients' privacy and ensure their safety. We expect to provide clients the most efficient security at source. ZK TECO, security solution for people. Ok, então esse vídeo aí já deu para mostrar quem é a ZK Teco, né, o que ela vem fazendo aí no mercado mundial. Um pouquinho sobre a história da ZK. Então ela foi fundada em 98 com um algoritmo de reconhecimento de impressão digital. E isso ficou famoso por ela ter um algoritmo super estável e confiável. E acabou avançando ao longo de 98 até o presente momento,
com diversas filiais em mais de 30 países, né? Com um corpo também técnico bem estruturado, uma grande estrutura de P&D. Então, de fato, a ZK, ela agora está começando a investir no Brasil, mas já desde 98 que ela trabalha com esses produtos de reconhecimento biométrico, né? E ao longo desses anos ela evoluiu, ela começou com o reconhecimento por impressão digital, que é o pioneiro, né, da ZK, e foi evoluindo. Depois agregou-se o reconhecimento facial, palma, veia do dedo, íris, que ainda não é comercializado por uma questão até de custo de produto, mas está em desenvolvimento, e o cartão RFID, que foge um pouquinho do reconhecimento biométrico, mas atende uma boa parcela do mercado, né? E, associado a isso, o que a ZK ela fez também? Que por um longo momento, ela trabalhou com equipamentos focado em vender produtos. E, a partir de um momento, ela mudou a filosofia de trabalho para entregar soluções que associam todos os produtos, mais o software, e isso também focado para alguns mercados, por exemplo, escolas, escritórios, instituições financeiras, bancos, hotéis, enfim, uma infinidade de segmentos que, de fato, é o que o mercado hoje procura, né? O mercado hoje ele não está preocupado só em comprar produtos, o mercado ele precisa de uma solução completa. O mercado também ele tende a buscar soluções preferencialmente de um fabricante, não que seja incorreto agregar hardware e softwares de fabricantes diferentes, mas o mercado ele prefere que seja assim, ok? Sobre a equipe da ZK, espalhados no mundo todo, a gente tem uma estrutura bem gigante, digamos assim. Para você ter ideia, só de engenheiros de P&D são mais de 1.000 engenheiros. Então, isso espalhado no mundo todo. Por que espalhado no mundo todo? Até porque cada país tem a particularidade referente às demandas de mercado, de controle de acesso, e isso basicamente direciona para ter um P&D, que é o que nós estamos construindo aqui no Brasil. Para atender as demandas do mercado brasileiro, também estamos construindo o P&D aqui. Um exemplo é a demanda de portaria remota. Ela é muito pontual aqui no Brasil. A gente sabe que tem em outros locais, mas o Brasil ela chegou com uma força muito maior. Então, a gente precisa adequar o software e os produtos para atender essa demanda que é a portaria virtual. Também a gente tem os consultores técnicos, que no caso entra o que eu sou hoje na Biometros, né, especialista de produto, então existem diversos outros espalhados no mundo todo. Assim como um corpo técnico comercial bem estruturado, hoje a ZK Brasil também já tem um corpo técnico bem estruturado, mas a gente também, eventualmente, a gente conta com a ajuda de outras filiais, e até mesmo a matriz. E os trabalhadores mesmo que fazem a montagem do produto, que gera o produto para ser vendido no mundo. Então, já são mais de 1.000 trabalhadores. Aqui a foto da nossa matriz, da Zecateco, um prédio bem estruturado, bem bacana. E a foto da nossa filial aqui no Brasil, pertinho do aeroporto de Confins. Para quem não conhece, estiver indo sentido Belo Horizonte, vai conseguir passar e visualizar o prédio aí, que está bem exposto na rodovia que interliga o aeroporto até Belo Horizonte. Agora que nós vamos entrar na parte de tecnologias, que é justamente o que a ZK está fazendo para entregar no mercado, né? Então, o que eu dividi nessa apresentação para as pessoas que estão vendo a nossa live? Então, eu dividi basicamente os produtos por tipo de linha. Então, eu coloquei uma linha, por exemplo, a facial de ponta com reconhecimento de palma também, e o software pago nosso, que é o software Biosecurity.
Então, é uma solução que tem produtos de alta tecnologia com software com uma grande quantidade de funcionalidades. Mas também existem clientes que precisam de uma solução que seja intermediária. Às vezes, ele não precisa de um equipamento de ponta e nem um software pago. Às vezes, a solução dele é uma solução mais simples, mas mesmo assim ele quer garantir que seja uma solução com reconhecimento facial ou de palma. Aí a gente indica uma solução intermediária, que é a linha intermediária que eu coloquei. E depois eu dividi em mais 2 linhas, que são as linhas econômicas, que aí já atinge uma outra parcela de mercado, que já não trabalha mais com a solução facial e de palma, mas seguindo a solução sem toque, que é a solução por uso de cartão de aproximação. Porque os nossos cartões são o MyFair ou o ID, para quem é do ramo de controle de acesso, sabe que esses 2 são os mais comuns. E além disso, nós também temos a antena UHF com o tag, você pode utilizar para veículos. Então, são soluções econômicas. E dentro da solução econômica, eu ainda subdividi numa outra que ela é muito mais simples, que ela não tem gestão de software. Então, ela consegue atingir uma outra parcela de mercado. E também eu dividi alguns acessórios que para essas 2 linhas econômicas, eles são essenciais, que são os leitores de cartão, os tags, pulseiras, então, infinidade de produtos aí. Então, vamos começar pela linha de ponta. A ZK, ela lançou esse produto Visible Light há pouco tempo, que é um produto de reconhecimento facial que ele mudou a forma de trabalhar com reconhecimento facial. Por que eu digo que mudou a forma? Porque primeiro, você consegue ter uma praticidade durante o cadastro, que envolve até o conceito dessa apresentação, que é sem toque. Porque no formato de impressão digital, por exemplo, você tem que deslocar até o equipamento ou ir até um local onde tem um computador com um cadastrador de mesa e realmente tocar no produto para fazer ou cadastro ou autenticação. Então, o reconhecimento facial, inicialmente ele tirou essa parte de contato, mas ainda assim você tinha que deslocar até o equipamento para realizar o cadastro, porque antes da linha Visible Light, os templates eram gerados diretamente no equipamento. Com a linha Visible Light, mudou-se esse conceito, então você não precisa nem da pessoa deslocar até o equipamento, basta ter uma foto, pode ser tirada por um webcam, pela próprio celular, através de uma selfie, enfim, isso ajuda a evitar até, nesse momento igual que a gente está vivendo, de pandemia, o contato de pessoas. Então, se existe uma implantação que possa ocorrer nesse momento, que tenha um equipamento Visible Light instalado, os usuários só precisam enviar a sua foto por um WhatsApp ou outra ferramenta. Então, bem simples. Então, por que eu dividi esses vários produtos aqui na tela? Porque para cada produto desse a gente indica uma aplicação. Por exemplo, o primeiro produto é o Face Deeput 7B. Ele é um produto que foi um dos primeiros que nós trouxemos para o Brasil, que tem uma capacidade enorme de armazenamento de faces, ele tem um opcional de impressão digital, e logo na sequência houve a necessidade de ter um produto um pouco melhorado. Então nasceu, por exemplo, o ProFace X, que ele agregou, por exemplo, índice de proteção contra respingos de água, tem um índice de proteção contra vandalismo também, que é o IK4, e também ele tem a opcional de você comprar ele com esse suporte que é visualizado aí no ProFace X no Elite Pass, que é um suporte que permite a instalação, por exemplo, desse produto em catracas. No caso da ZK, ela também tem catracas, então ela já tem o opcional de você comprar esse produto, ele já vem com o suporte próprio, por exemplo, para encaixar numa catraca. Então, a ZK, ela além de criar novos produtos pensando em design e capacidade, ela também preocupa com as funcionalidades. E esses produtos, por exemplo, que tem já esse suporte agregado, ele já tem, por exemplo, um cabeamento um pouco maior, até para você conseguir fazer uma instalação
sem ter que fazer emenda de cabos. Então, essa linha Visible Light, ela basicamente trata desse assunto aí, sem toque, mas com diversas funcionalidades. O G4, ele já é um produto que entrou com algumas outras funções, principalmente para controle de frequência, e com um design um pouco diferenciado. A carenagem dele já é uma carenagem de uma cor diferente, então, obviamente, ele entrou para atender uma outra parcela de mercado. O Speedface V5, ele já é um produto que tem um custo um pouco menor e com um design também bem legal. O Speedface V5 TD, que é o penúltimo da lista aí, foi o último lançamento da ZK, porque ela preocupou também em evoluir o produto diante do que o mercado está vivendo. Então, ele já tem uma outra câmera que faz a medição de temperatura. Além disso, foi agregado a funcionalidade de detecção de máscara. Por exemplo, se você quiser limitar o acesso de uma pessoa que está sem máscara a um local, tranquilo, é só você habilitar a opção de detectar a máscara e criar a regra. Ok, se a pessoa estiver sem máscara, o algoritmo consegue reconhecer que a pessoa está sem máscara e não libera o acesso. Além disso, a ZK também agregou mais uma funcionalidade no produto, que é o reconhecimento da palma da mão. Então, o Speedface V5 hoje é o mais top em termos de funcionalidades que a ZK concebeu. E, por fim, nós temos também o produto que é o Horus, que é um produto que foi concebido para principalmente atender a outras demandas, principalmente para quem tem uma dificuldade para, por exemplo, colocar um produto comunicando via rede, porque ele tem outros métodos de comunicação, por exemplo, 3G é 4G, então ele agregou aí outras funcionalidades de comunicação. Mas o algoritmo de reconhecimento facial é o mesmo, muda um pouquinho especificações, que é o que a gente vai falar no próximo tópico. Então, aqui eu deixei uma lista de especificações. Obviamente, eu não vou passar uma a uma, só vou focar nos mais importantes, porque o nosso tempo ele é um pouco curto. Mas, quais são os diferenciais desse produto aí em relação às especificações? Capacidade de faces, né? Então, ele já migrou da linha anterior, que é a intermediária. Então, já teve um salto aí, por exemplo, para 10 mil faces. E esse produto, ele também você pode comprar um opcional, que é o leitor de impressões digital, que também permite a utilização com 10 mil impressões digitais. E, obviamente, também, se você ainda quiser o opcional de leitor de cartão, você pode colocar ele tanto o ID quanto o MyFair. Obviamente tem que ser informado isso durante a compra do produto, mas nós conseguimos fornecer ele com as duas tecnologias. E os registros de log, porque todo equipamento da ZK, ele tem a capacidade, obviamente, né, nesses modelos que eu estou falando, para armazenar nele mesmo as autenticações que foram validadas. O usuário chegou, ele já está previamente cadastrado, fez a autenticação, ele guarda aquele registro, falando que aquele usuário acessou naquela data, naquela hora. Então, esse produto, por exemplo, ele consegue armazenar até 200 mil registros, né, de acesso. E nós temos ele nessa versão que eu estou apresentando aqui com o sistema operacional Linux, mas também temos com o sistema operacional Android, então a escolha também é do cliente. O Linux ele entra com um custo um pouco menor no mercado, mas para quem já está familiarizado e deseja o Android, tranquilo, sem problema nenhum. As funções básicas que a ZK já entrega, que nesses produtos que tem gestão, são os níveis de acesso, os grupos, feriados, anti-passback. Então, isso tudo você pode configurar diretamente na tela do equipamento ou gerido pelo software, que é o que a gente recomenda até por
ter isso centralizado e ser mais prático de ser configurado, né? Comparando esse produto com o próximo, que é o ProFace X, a gente já vê a evolução do produto. Então, o outro a gente tinha, por exemplo, uma capacidade de 10 mil faces, esse por padrão já entra com 30 mil. Ou, se você quiser ele com uma capacidade um pouco maior, a gente também oferece ele na modalidade com 50 mil faces. Isso quando eu falo 10 mil, 30 mil, 50 mil faces, é direto no equipamento, não é validação de faces feita no software BioSecurity, não, é direto no equipamento. E, obviamente que a capacidade de faces aumentou, mas as outras especificações também melhoraram. Por exemplo, a capacidade de cartões que antes era 10 mil, ela já passou para 50 mil. Registros de log de 200 mil já foi para 1 milhão. Então, e o mesmo conceito de operação. O desempenho se mantém o mesmo, velocidade de reconhecimento facial menor que 1 segundo, então isso não muda, tá? Fala um pouquinho das vantagens e diferenciais, na verdade, da linha Visible Light. Primeiro diferencial, que é o que também mudou a forma de utilização dos produtos convencionais de mercado. No passado, você tinha que trabalhar com reconhecimento facial, mas você tinha que chegar próximo do equipamento, posicionar num local, fazer o enquadramento para ele identificar a tua face e, obviamente, saber se você está liberado ou não. No caso da linha Visible Light, ela mudou esse conceito, que você consegue fazer o reconhecimento à distância, você consegue parametrizar essa distância de 30 centímetros até 3 metros, então isso é ajustável, e o mais legal de tudo, que você consegue fazer isso em movimento. Então isso mudou um pouquinho a forma de trabalhar do produto, né? Juliano, a pessoa pode ir andando que ele consegue autenticar a pessoa. Ô Juliano, posso fazer umas perguntas rápidas aí? Claro, vamos lá. Bom, o pessoal está fazendo muita pergunta aqui, mas que diz respeito à parte comercial, distribuidores e tal. Então eu vou pedir para ver se o Rogério, que está online, se ele consegue ir respondendo para a gente. Ou lá no final a gente entra nesse tópico, porque aqui é uma questão mais de treinamento técnico, né? Isso. Então, primeira pergunta. Esses leitores faciais, a gente tem como integrar eles via WIGAN a sistemas que recebam WIGAN? Tem. Todos eles têm saída WIGAN, 26 ou 34 bits, e tem formatos customizáveis também. Legal. Tem algum modelo a ZK com reconhecimento de íris, de olho? Disponível no mercado ainda não. Está em desenvolvimento. Legal. Eles também funcionam com offline, se eu tiver uma lista de possíveis, quem está autorizado, quem está numa lista negra, ele offline consegue fazer essa crítica também? Sim, porque como a gente recomenda a utilização do software, né? Então, uma vez que você está fazendo os cadastros via software, terminado o cadastro e incluído aquele usuário numa regra de acesso, imediatamente o software envia para o equipamento. Então, não necessariamente ele precisa estar conectado ao software para fazer a validação, que é aquilo que eu falei, esse armazenamento de pessoas, por exemplo, o ProFace X com opcional de 50 mil faces, ele armazena 50 mil nele, então não precisa do software para fazer a validação. Ok? Legal. O SpeedFace V5L, ele precisa de algum software para operar? E se precisa, esse software tem algum custo? Não, nenhum equipamento da ZK precisa de software para operar. Você pode fazer a operação direto na tela dele, porque ele é uma tela sensível ao toque, então você consegue entrar no menu, tem um menu de adicionar pessoas, você consegue cadastrar ali, por exemplo, a face, uma senha, salvar, agregar isso a uma regra de acesso específica, tudo diretamente no equipamento. Nós recomendamos a utilização do software, porque se você tiver, por exemplo, 10 equipamentos instalados em campo, você tem que levar as 10 pessoas em cada equipamento para fazer esse registro. Então, com o software, isso facilita a implantação. Você faz a implantação toda no software
e sincroniza para todos os equipamentos de campo. Então, torna a implantação muito mais rápida, prática e centralizada. Legal. Eles conseguem ser integradas com a Inbio? Bom, é uma pergunta complicada, porque eu já vi alguém perguntando isso outras vezes, outras pessoas perguntando, porque como o equipamento ele tem, por exemplo, uma saída WIGAN, você pode usar um equipamento desse facial ligado na entrada WIGAN da controladora, mas basicamente você está gastando recurso, porque o equipamento ele já tem a capacidade de acionar cargas externas, ele tem uma saída relé, então eu não vejo muita necessidade. Quando você fala de integração dele com controladoras de mercado, aí eu até entendo, porque às vezes o cliente já tem uma solução pronta com controladoras de mercado e uma entrada WIGAD, aí você usa a saída WIGAD desse equipamento para integrar uma solução já pronta que você deseja agregar no reconhecimento facial. Legal. E quantos pontos... Essa não, mas... Opa! Não sei se a pergunta era essa não, mas eu acho que não, por aí. Não, mas respondeu bem. Porque o pessoal fica com muita dúvida se pode integrar na Inbio, a integração é essa, o WIGAN, mas ela já está rica em recursos, né? Ela pode ser usada de forma autônoma também, né? Elas foram feitas para poder dar suporte a essa operação. Quantos pontos de verificação ela faz no facial? E isso é regulável? Então, a quantidade a ZK não abre, mas é regulável. Você consegue fazer com que o equipamento ele fique mais rigoroso, digamos assim, ou menos rigoroso. A grande vantagem disso é porque se ele tiver num ajuste que é o padrão, ele não vai ter a tendência, no caso eu estou falando mais para reconhecimento de impressão digital, tá? Que esse termo, possivelmente essa pessoa que perguntou, ele deve ter ouvido falar por questões de impressão digital, é muito comum isso. Então você consegue aumentar esse limiar que a gente chama e deixar ele mais rigoroso, mas você pode começar a ter problemas de não ter aceitação de usuários. Agora, se você abaixa demais esse limiar, ele pode ser que ele comece a ter duplicidade, ele comece a se confundir, entendeu? Então, a ZK já envia os equipamentos e no manual já indica manter o padrão que ela recomenda para, diante dos testes dela, manter o índice de falsa aceitação e falsa rejeição. Legal. Eu acho que o tópico é mais ou menos isso. Legal. Uma última pergunta para agora, que aí você continua depois na sequência, tá? A relação desses equipamentos com uso externo ou incidência de luz. Quais são os cuidados? Qual pode usar? Qual não pode usar? A gente sempre recomenda que o equipamento ele pode até ser instalado num ambiente externo. O que não pode é ter uma incidência de luz solar, por exemplo, no Nordeste, que é super quente. Então, obviamente, o equipamento ele vai sofrer, né? Porque é a mesma coisa, se tiver uma câmera apontada direto para o sol, então obviamente que ele não vai conseguir trabalhar muito bem. Obviamente a carenagem dele também não vai aguentar. Então a gente sempre recomenda, pode instalar em ambiente externo, igual por exemplo a gente tem o ProFace X? Pode, mas tome os devidos cuidados, que é um equipamento eletrônico, né? Ok? Perfeito, pode tocar o barco, obrigado. Beleza. Então, seguindo aí os diferenciais da linha Visible Light, eu parei no movimento, né? Então, ele consegue reconhecer as pessoas à distância e em movimento. E um outro diferencial também é que ele é um terminal proativo, por exemplo, ele fica no modo stand-by dele, mas quando existe uma movimentação, ele ativa já o modo de reconhecimento e já fica procurando se existe dentro daquele campo de visão dele ali alguma face, e se existe, ele já fica tentando identificar se aquela pessoa é uma pessoa cadastrada, e obviamente se for, ele vai validar, né? E uma outra funcionalidade que a ZK agregou, que é o reconhecimento múltiplo. Então tem alguns modelos em que você consegue ativar para ele reconhecer mais de uma face ao mesmo tempo. Então, isso para eventos em que você tem a necessidade, por exemplo, de fazer um controle de frequência para saber se pessoas foram naquele evento sem ter que usar a convencional lista, por exemplo, a gente tem, por exemplo, um produto que chama Face Kiosk. Então, você posiciona ele na entrada de um auditório que você quer controlar aquela frequência. Obviamente que as pessoas que foram inscritas, você tem que utilizar uma metodologia, né, para as pessoas enviarem a foto.
E quando foi aberto o evento, as pessoas forem entrando, ele vai reconhecendo a face e, obviamente, num evento de grande porte, pode entrar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Então, é aí que essa funcionalidade ela vai atuar muito bem. Uma outra funcionalidade é o reconhecimento da face em ângulo, que evita o enquadramento. Então, você pode entrar com a cabeça virada para baixo, um pouquinho para cima, que ele vai conseguir reconhecer a tua face. E o que gera mais dúvidas aí no mercado, que é o algoritmo antifraude, que responde as perguntas aí que, não sei se tem alguma, mas eu acredito que tem aqui. Se eu chegar, por exemplo, com a foto de uma pessoa no celular e apontar o celular, por exemplo, para a tela do equipamento da linha Invisible Light, ele não reconhece. Sim, a mesma coisa. Já perguntaram isso sim aqui no grupo. Já perguntaram. Já. É comum essa pergunta, então a gente já trata o assunto para justamente esclarecer. E a outra dúvida também é porque, quando a gente dá a justificativa, existe uma segunda pergunta. Então, ele não reconhece a foto porque o algoritmo do produto ele faz o reconhecimento da humanização, que é o quê? O humano, ele para na frente do equipamento, mas obviamente existe uma respiração, uma piscada de olho, uma movimentação, mas também existe uma profundidade, que é o que numa foto você não consegue, uma foto é 2D, no caso de uma pessoa ainda não está em 3D. E o vídeo também, que é a segunda pergunta que o pessoal faz, porque quando eu falo que existe uma humanização, que tem uma piscada de olho, uma respiração, a pessoa acha que passando o vídeo também ele vai conseguir reconhecer, e não reconhece. Ok? Vamos lá. As facilidades do uso do terminal, que é aquilo que foi perguntado. Então, na tela da esquerda, eu tenho a tela de um equipamento Visible Light com firmware para Android, não é Linux, tá? Então, aí você vê que a tela onde está marcando a data e hora, a tela inicial. Então, ele já tem basicamente 2 botões. Clicou no botão para entrar no menu, se você for um administrador, obviamente. Se não for, tem que contactar o administrador, mas do primeiro momento em que você compra o produto, ele não tem ninguém cadastrado, você já consegue acessar diretamente o menu do produto. Então, uma vez acessado o menu, como ele é um equipamento com tela sensível ao toque, você já tem acesso às principais funções ali dentro do equipamento, que é cadastrar usuários, criar as regras de acesso, ver a capacidade do produto, gerir os dados de logs já cadastrados, você consegue visualizar aquilo dali no equipamento. Então, para você ver que é um equipamento que bem similar ao uso de um aparelho de celular que tem Android, até porque o sistema operacional é Android, né? Então, isso facilita muito. Do lado direito, é uma simulação de utilização desse produto usando o próprio celular para fazer o autocadastro, que aí já é um outro diferencial que a ZK agregou quando esse produto nasceu. Que uma coisa é você tirar uma selfie, envia para o WhatsApp para a pessoa que está fazendo a implantação no sistema e ele faz tudo. A outra coisa é você receber um QR Code, você abre aquele QR Code e ele te exibe essa tela que está aí como registro de pessoa, você coloca o seu ID, seu nome, tira uma selfie, dá o OK, ela já envia automaticamente para o software. Aí o software, obviamente, tem uma área de pessoas temporárias, que aí o gestor ele aprova ou não se aquela pessoa vai poder utilizar e, obviamente, colocar ele nas regras de acesso das quais foram definidas. É nesse ponto que entra a vantagem de utilizar e os diferenciais do produto da linha Visible Light, que você não tem o contato nem na hora do cadastro. Ok? Sobre a parte de medição de temperatura que foi agregada nesses produtos há pouco tempo e reconhecimento de palma, mantendo o Proface X com 50 mil faciais, também foi agregado os modelos de face e máscara, mantendo a mesma velocidade, que é inferior a 0,3 segundos, né? Então, esse produto ele chegou para atender as demandas de mercado
mantendo a mesma configuração. O software foi agregado uma funcionalidade para você conseguir tirar relatórios da medição de temperatura, que isso não existia no módulo convencional. Então, a ZK, além de criar o produto, ela também desenvolveu esse módulo no nosso software, que eu vou falar um pouquinho do BioSecurity daqui a pouco, que eu estou usando o termo módulo justamente porque ele é um equipamento modular. Mas esse equipamento, ele ganhou, então, essa medição de temperatura e a medição de palma. Então, você consegue também fazer a verificação da palma por impressão digital ou veia também. Ele consegue perceber as veias da tua palma. Então, é uma funcionalidade bem legal aí que foi agregada. E o detalhe que para 5.000 modelos de palmas. Então, você consegue agregar mais isso no equipamento. Além disso, dos equipamentos que foram criados para medição de temperatura, que é abordando o que está acontecendo no mundo, a ZK também ela criou outros produtos para detecção de temperatura, né, medição de temperatura, que são as câmeras que conseguem, além de detectar a face, ela tem uma dupla câmera, que, por exemplo, é essa câmera que é a última ZN-T1, ela tem uma câmera que faz o reconhecimento da face, e ela tem uma segunda câmera térmica que consegue medir a temperatura da pessoa no local da face. Que é o legal isso, que primeiro ela reconhece a pessoa, enquadra a face, automaticamente ela já liga a câmera térmica e mede a temperatura daquele local que foi enquadrado. E, seguindo a linha de produtos da ZK, nós também temos as barreiras, né, que são conhecidas eventualmente como como catracas, mas são barreiras do tipo flap. Então, você também não tem contato com essa barreira, que é a SBTL 8033. Então, ela tem um reconhecimento de face. Então, se a pessoa foi autenticada como válida, ela recolhe a barreira para deixar o vão livre e você passar. Então, também sem contato nenhum. E, além disso, a ZK também ela atua no mercado de inspeção e segurança e lançou também o detector de metais de portal com a medição de temperatura. Então, para alguns locais que é necessária a utilização do detector de metal, pode adquirir ele com esse diferencial. Opa. Tá. Ok. Agora nós vamos passar um vídeo, Silvano, sobre essa linha de medição de temperatura, até mesmo para o pessoal entender como que é a aplicação dos produtos da ZK, tanto para reconhecimento facial, com máscara, de palma e a a medição de temperatura, tá?
Ok. Agora um pouquinho, Silvano, da parte de integração do produto, que isso daí é muito legal também, até para quem faz a implantação, né, no caso os integradores e instaladores, que o FaceDepo e toda a linha Invisibolite, ele já trabalha com a integração direta com os hardwares. Por exemplo, se eu quiser acionar uma fechadura magnética ou eletromagnética ou de pino, então o equipamento ele já tem uma saída relé para fazer o comando de fechadura, assim como ele também tem entrada para receber botão de saída. No caso que a gente vai mostrar até como um acessório, que é um botão de saída que não é do tipo pulsador convencional. O pulsador, ele até, você tem que tocar no produto. Então, a gente tem esse botão de saída, só você aproximar a mão dele que ele já reconhece que aquela aproximação e manda o comando para o FaceDepo, no caso aí dessa ilustração, e ele vai fazer a abertura da porta. Além disso, também ele tem uma outra saída relé para comandar situações de alarme. Por exemplo, se você estiver utilizando um sensor de porta que também integra com esse produto e alguém arrombar a porta, o equipamento vai perceber que houve uma movimentação do sensor de porta e acionar essa saída a relé para acionamento do alarme. Então, isso você pode interligar em sirenes locais ou até mesmo interligar isso com centrais de alarme de terceiros, porque é uma saída relé. Além disso, ele também tem, como o pessoal já perguntou, a entrada Wigand para fazer integração com outras centrais, mas ele também tem entrada Wigand, né, para receber o leitor de cartão, caso você tenha necessidade de colocar. E, além disso, ele também tem uma entrada auxiliar para você pegar situações de alarme que ocorreram e fazer uma integração dentro do equipamento, por exemplo, para ele abrir a porta, caso exista uma situação de alarme por incêndio, por exemplo. E também a gente tem um módulo que ficou até desconfigurado aqui em cima do computador, que é o SRB, que é uma das preocupações de mercado, que eventualmente, quem é instalador sabe, se você remover o equipamento da parede, você tem acesso aos cabos que dão acesso ao comando da fechadura. E isso, para alguns, é um problema, e você consegue elevar o nível de segurança agregando essa caixinha, porque o FaceDepo vai falar via Wigand com essa caixinha, que é o SRB. Essa caixinha vai estar do lado de dentro da sua solução e ela vai comandar a fechadura e receber o comando do botão de saída. Então, você eleva o seu nível de segurança. Tá? Juliano, oi. Tem duas dúvidas que o pessoal está fazendo bastante pergunta que eu acho que vale a pena você falar agora. Uma dúvida é com relação a como é que funciona a parte de software. Olha, nesses itens eu não preciso de software, ou eu uso software só para mandar a informação, configurar, que fica mais fácil. Esses itens eu sou obrigado a usar um software. E, no caso onde eu tenho um software operando junto, se tem custo esse software ou não. E a outra dúvida que o pessoal está bastante interessado, até pelo momento, né, é sobre o medidor de temperatura. E elas pairam em cima de três itens básicos. Se quiser, depois eu repito para você. Qual é a margem de erro? Se já está homologado, tá certo? Em algum órgão. E qual a distância ele funciona? Então vamos lá. Falar um pouquinho sobre o software, então, que eu já ia entrar nesse tópico. Então, só para reforçar. Os produtos da ZK, eles não precisam de software para funcionar. Você consegue diretamente no terminal e realizar todos os cadastros. Tá? Só que uma vez que você tem diversos equipamentos, a gente recomenda a utilização de software numa mesma solução. Tá? Porque senão você tem que, por exemplo, se você tiver 10 pessoas, você tem que, e você quer realizar o cadastro, por exemplo, facial, você vai deslocar 10 pessoas no equipamento 1. Aí você tem 10 equipamentos, então você vai ter que pegar as 10 pessoas no equipamento 2 e realizar aqueles mesmos 10 cadastros no segundo equipamento. Então aí é que entra o software. Para você não ter que fazer isso por 10 vezes com 10 pessoas, você faz uma vez só utilizando o software e sincroniza para todos ao mesmo tempo em campo. Então isso te torna a solução de implantação muito mais prática. Sobre o custo do software, então eu tenho dois tipos de software basicamente, que é o que eu vou falar nessa apresentação. O ZK Biosecurity, que ele é um software pago, porém com licença vitalícia.
É dos diferenciais da ZK que foge o que o mercado tem. Normalmente o mercado trabalha com mensalidades, não é essa a política nossa. Então, e você também consegue deixar esse software modular. Por exemplo, eu tenho um módulo para trabalhar com controle de acesso, mas eu também tenho um módulo para trabalhar com controle de elevador, porque eu tenho uma placa específica para controle de elevador. Eu tenho um módulo de hotel, porque eu tenho hardware para atender uma necessidade de controle de acesso de portas de hotéis. Mas os biosecurity, eu não preciso comprar todos esses módulos, porque para cada módulo existe um custo. Então, por exemplo, para uma solução mais simples, que eu vou utilizar somente o controle de acesso, eu compro e habilito somente o módulo de acesso. Ok? A outra pergunta era sobre a câmera térmica, né? Ainda sobre o software, rapidinho, que é interessante. Sim. Existe algum nível de customização do software, por exemplo? Se eu vou colocar esse software no meu cliente, eu posso pôr o logotipo dele ou o meu, no software que é pago, né? Sim, para essa versão ainda não tem, mas a gente pode conversar para ver qual que é a necessidade do cliente. Às vezes a gente consegue atender. Então, o ideal é que isso seja contactado através de um distribuidor, ou se já for um distribuidor direto para a gente, para saber se é possível fazer o que o cliente precisa. Legal. Tem muita dúvida que o pessoal está fazendo, que o próprio pessoal da ZK já está respondendo aqui no feed das conversas, né? Sobre as câmeras termais, são 3 pontos. O primeiro ponto, a qual distância ela funciona, a margem de oscilação, margem de erro que ela pode ter, e também se já existe alguma homologação por algum órgão oficial para isso. Então vamos lá, sobre a distância, ela começa, como ela é uma câmera que usa o mesmo princípio do Visible Light, então ela até 3 metros ela já começa a reconhecer pessoas, enquadra aquilo dali e já abre a câmera térmica para fazer a medição. Sobre o outro tópico era sobre a precisão da câmera térmica. Então, no vídeo foi mostrado a detecção da câmera térmica, mas mostrou 2 produtos no vídeo. Um é a câmera e o outro é o Blackbody, que é o quê? Um equipamento para servir de referência de temperatura. Então, o que esse Blackbody faz? Ele mantém uma temperatura, por exemplo, a 40 graus naquele equipamento contínuo e precisa. Para quê? Para garantir que a câmera faça a leitura da pessoa, da temperatura da pessoa, e faça a correção ambiente usando essa fonte geradora de calor como referência. Com isso, ela consegue ter uma precisão de mais ou menos 0,2 graus. Tá? Sem o Blackbody, você passa para 5 graus para mais ou para menos. Então, para medição de temperatura corporal, a gente precisa desse produto. Tá? Sobre a homologação, isso daí eu vou ter que responder depois, que eu tenho que consultar, porque o produto ele ainda está chegando aqui para a gente, então eu não tenho acesso a essa informação, não. Beleza, pode continuar aí, qualquer coisa eu entro de novo. Tranquilo. Então, Silvano, aqui a gente vai entrar agora numa outra linha de produtos, que é a linha intermediária. Aquilo que eu falei é o top nosso, de ponta, mas tem uma parcela de mercado que não vai investir naquele produto, por ser um condomínio menor, enfim. Só uma coisa que acho que é importante, Juliano. O pessoal perguntou aqui a respeito se está homologado o sensor de temperatura, né? É bastante importante que o público entenda o seguinte: essa demanda do uso do sensor de temperatura ela é extremamente recente. A ZK é uma das empresas que, de forma mais ágil, né, conseguiu responder ao mercado com um produto integrado fazendo isso, tá certo? E são equipamentos usados para referencial, né? Não é equipamento usado para uma demanda médica, não é um termômetro de forma alguma, né? Então, muitas vezes nem vai haver necessidade, provavelmente, desse tipo de homologação, né? Mas é importante também que isso fique claro, porque essa foi uma demanda que acabou de acontecer, né? Nas últimas vezes que aconteceu esse tipo de epidemia na China, eles começaram a desenvolver isso e de forma mais rápida conseguiu colocar isso como um produto. Então isso é show de bola. Sem dúvida. E essa questão de homologação também todo mundo é sabido por todos, né? Que ela tem as suas burocracias, então o foco realmente é
é o que o Silvano falou, é atender o mercado com um produto que consegue medir a temperatura, mas não é um produto médico, né? É importante frisar. Ok. Então, vamos lá. Seguindo na linha intermediária, então, para quem não vai fazer um investimento no equipamento de ponta com software pago, a gente também tem uma linha sem toque para reconhecimento facial e palma da mão, utilizando um software gratuito que é o ZK Access 3.5. Então, a gente já tem essa linha de produtos aí que eu vou apresentar, que é o Multibio 800, e ele é um produto já bem conhecido no mercado, que já tem parceiros nossos que já distribuem esse produto. Ele tem um reconhecimento facial, mas ele também pode ter o reconhecimento de cartão e digital, ele já também tem agregado. Logo na sequência, eu tenho um reconhecimento de palma da mão e impressão digital, que é o PA10. Esse daí ele também é um produto bem legal. Um outro produto bem conhecido no mercado é o Multibio 700, que ele faz o reconhecimento de face, cartão e impressão digital também. E um produto que ele entra com um custo até interessante no mercado, que é o MB20, que tem uma capacidade um pouquinho reduzida, mas também está dentro da linha intermediária. E eu tenho o VF780, o 680, que são basicamente produtos iguais, que mudam um pouquinho o design, mas a capacidade, a funcionalidade é a mesma, com o reconhecimento facial e opcional de cartão. E por fim eu tenho o BR1200, que também é um lançamento da ZK, que eu tenho ele com reconhecimento por QR Code também, que é incorporado no produto. Então, além do reconhecimento de cartão, a gente pode ter reconhecimento por por palma e digital. Então, tem alguns modelos aí que você consegue, dentro dessa linha, trabalhar com um produto bem completo. Isso tudo funcionando com o software gratuito da ZK, que ele já é disponível para download. A grande maioria das pessoas já conhece esse ZK Access 3.5. Então, é um software bem enxuto, bem legal. Aqui um pouquinho das especificações técnicas do Multibio 800. Então, você pode ver que ele é um pouquinho reduzido, a capacidade de face comparado ao produto de ponta, mas ele atende a grande parcela de mercado. Então, você consegue aí 1.500 faces, por exemplo, 4.000 digitais, 10.000 cartões. Então, é um produto bem robusto. Tem a rede TCP já embutida nele, então ele também tem o IGAD para fazer integração com controladoras de terceiros. Então, é um produto bem legal. O MB20, que é esse que está aí na tela, também que é um produto que tem essas funcionalidades com um custo menor. E aqui os pequenos diferenciais relacionados a essa linha de produto, né, que também usa o controle de acesso sem toque, por cartão, face. Então, é muito legal. O reconhecimento também daquela autenticação, seja por face ou cartão, se mantém na mesma velocidade dos equipamentos de ponta. Conexão com o software bem simples. Para quem utilizou já o ZK Access sabe o quão simples é o software. E isso é muito aplicado hoje em condomínios, principalmente condomínios residenciais. E um outro diferencial é a integração com o software de terceiros, que é o que hoje a gente tem, principalmente com esse produto que já é o Multibio 700 e outros da nosso mix, né, de produtos, que é a integração, por exemplo, com a Sevent, que é um parceiro nosso que trabalha com portaria remota. Então, a integração hoje ela é possível através do SDK. E, apesar de ser uma linha intermediária, ele também tem um algoritmo que não permite a fraude, né? Então, você já tem os sensores aí com a tecnologia, por exemplo, de digital Silk ID, que evita aí, a utilização de dedo de borracha, enfim. Segue no mesmo padrão da ZK. Aqui também um exemplo de aplicação dele, que também segue o mesmo padrão. Isso que eu gosto de mostrar é que, independente da linha que você estiver trabalhando, a integração com os hardwares internos se faz através do próprio terminal. Você não precisa como foi perguntado, eu preciso de um envio para eu fazer o facial funcionar? Não, você não precisa. Então, você aciona fechaduras externas através do próprio equipamento, também recebe o botão de saída, tem a saída para alarme, faz a conexão com o software, agrega a caixinha SRB, que eleva o nível de segurança para evitar que alguma pessoa retire o equipamento da parede e atue direto nos cabos.
Apesar de que todo equipamento da ZK ele também tem um tamper, quando você remove ele da parede, ele automaticamente já bate a saída de alarme. Então, se estiver interligado com alguma central ou uma sirene, ele vai acionar imediatamente. Ok. E agora a gente entra um pouquinho na linha que é a linha econômica, seguindo o mesmo formato de equipamentos sem toque. Então, o que hoje a gente tem para fornecer no mercado? Existem alguns outros produtos, mas o que está bem em evidência no mercado hoje é a placa controladora C3, agregada a leitores escravos. Então, hoje a gente tem, por exemplo, leitores escravos da linha KR, que são leitores de cartão tanto para a tecnologia ID, quanto para a tecnologia MyFair. Mas eu também posso utilizar, por exemplo, que é a segunda foto da direita, a utilização da C3 com leitores QR Code, que a ZK também já tem. Então, eles se interligam na placa através da porta Wigand, que essa controladora ela tem, pode ter, né, eu tenho ela no modelo de uma porta, 2 ou 4 portas. Então, isso me permite ter uma gama de aplicação legal no mercado. Também, eu tenho a opção de utilizar a antena UHF, por exemplo, num condomínio em que as entradas comuns de pedestre eu utilize, por exemplo, a linha de KR, e o veículo eu utilizo a antena UHF com o tag colado, por exemplo, no para-brisa do carro, né? E também, para a linha econômica, eu tenho um produto que chama SCR100, que ele é um produto totalmente standalone, que não precisa da controladora para ser aplicado, mas ele também reconhece o cartão, ele é gerido pelo software ZK Access, ele já tem saída relé para comandar fechaduras, recebe o botão de saída, tem saída Wigand, tem entrada Wigand, caso você não queira fazer a saída da sua solução por botoeira, você pode colocar um leitor escravo dentro da sua solução. Então, ele é um produto também com um valor bem baixo e integração com o nosso ZK Access. Aqui um pouquinho das especificações da nossa placa controladora C3. Então, ela suporta aí até 30 mil cartões, né, diretamente nela, sem precisar de um software para validar nada. Toda a validação é feita diretamente na placa, seguindo o mesmo conceito das linhas anteriores. Registros de log até 100 mil direto nela. Então, os grandes diferenciais. E ela ainda tem mais alguns diferenciais que é muito aplicado hoje em condomínio, e o principal deles é fazer o intertravamento, mais conhecido como eclusa. Então, você pode comprar, por exemplo, uma placa dessa daí, que é a C3200, que suporta, por exemplo, até 2 portas, e agregar sensores de portas nessa eclusa, e você consegue fazer o intertravamento, que é uma funcionalidade bem simples de ativar no software. Para quê? Garantir que pelo menos uma das portas esteja fechada. Então, você abre a primeira, mas você só abre a segunda porta se a primeira estiver fechada. Então, é uma funcionalidade bem bacana. Além de integração também com saídas auxiliares para fazer integração com outros hardwares ou centrais de alarme. Você consegue fazer bastante coisa com essa placa com um custo bem baixo, né? Aqui um pouquinho da aplicação da nossa antena UHF, por exemplo, ela posicionada em um local estratégico, apontada para a entrada de veículos, ela lê o tag e aciona a cancela. Então, isso também é um diferencial da ZK, porque o tempo de reconhecimento se mantém o mesmo, baixo, conexão super simples com o software. Condomínios hoje, isso daí é muito difundido, muito utilizado, então atende uma grande parcela de mercado. Um pouquinho das vantagens da utilização dessa placa. A principal vantagem é que com uma inteligência só, você comanda até 4 portas, no caso da C3400, né? Então, é uma placa bem robusta. Então, quem estiver trabalhando com projetos aí de condomínios com uma linha econômica, a gente recomenda a utilização da placa, por ter essa grande vantagem de acionar várias portas com uma única inteligência. E a gente ainda tem uma outra linha que ela é mais econômica ainda, que atende uma outra parcela de mercado.
Então, hoje no mercado é muito comum você ver produtos com um visual parecido com o nosso MK-V, que é um produto de reconhecimento de tag, cartão, né, e senha. Então, seguindo a mesma linha, você trabalhando sem toque com o cartão, você consegue aplicar esse MKV. A diferença desses 3 produtos que eu estou mostrando aqui é que os 3 só operam diretamente nele, eles não têm conexão com o software. Então, por isso que eles entram numa linha com um custo bem inferior às outras passadas, né? Mas mantendo aí a mesma qualidade do produto, aplicação. Por exemplo, o X7 e o X8, ele tem a impressão digital, mas também tem a leitura de cartão. Então, você consegue aplicar dentro do tema dessa apresentação. Aqui um exemplo de especificação do MKV, que é um produto super simples e com um custo bem baixo. Então, apesar dele ter um custo bem baixo, ele ainda consegue cadastrar até 1.000 cartões. Então, ele atende aí uma boa parcela de condomínios, residências, então ele, até mesmo empresas, né? Então, você consegue agregar esse produto aí facilmente no mercado. A instalação dele também é super simples, eu vou passar uma apresentação, um slide que vai mostrar sobre isso. Então, o principal diferencial desse produto é o baixo custo, é o foco desse produto, fácil instalação também. Então, é um produto que atinge uma boa parcela de mercado. E aqui um exemplo de instalação desse produto, você vê que ele já é um produto bem simples, ele basicamente comanda uma fechadura e recebe um botão de saída, por exemplo, do MK-V. Então, ele tem uma conexão bem simples, até para o instalador aí que já trabalha com o nosso produto, ele vai ver que é muito mais simples do que instalar o restante, porque as outras linhas integram com mais produtos. Então, a ideia desse produto, além de ser simples de instalar, é ter um custo baixo, tá? E aqui a gente finaliza os produtos com a nossa linha de acessórios. Então, a ZK, obviamente eu estou apresentando aqui uma parcela pequena de acessórios, mas dentro do tema, o nosso botão de saída aí sem toque é um dos campeões de venda, mas também a gente também pode agregar leitores de cartão, que é, no caso, a linha 500 e a linha 600, que são hoje também as mais vendidas, e o 702, que é um leitor mais novo, chegou no mercado. Além disso, a gente tem 2 modelos de antena UHF, que é para uma distância de 3 metros e uma de 6 metros. Então, vai depender da aplicação do cliente. E a gente também tem aí os agregados, que são as pulseiras RFID, o tag gota, que é muito conhecido, o tag UHF para colocar no para-brisa do carro, mas a gente tem outros modelos para colocar, por exemplo, em caminhões que tem necessidade de colocar no para-choque, então tem um modelo específico, tem diversos modelos de tag. Chaveirinho da ZK também, que ele é um chaveiro muito legal, bem pequenininho, super bonito e um custo bem baixo. E um tag NFC. Esse tag também ele serve para você colar, por exemplo, já tem um cartão de uma empresa, você quer só colar um tag para ele transformar num cartão. Ok, você compra esse tag aí, cola no seu cartão e ele transforma o cartão no leitor RFID. Um pouquinho sobre a parte do Biosecurity, que eu já tinha falado lá em cima, mas aqui é para mostrar o quão poderoso o Biosecurity, que é o software pago da ZK, pode atuar no mercado. Então, ele é um software que ele integra diversas soluções da ZK. O que eu chamo de soluções? Por exemplo, se eu tiver a necessidade de atuar com equipamentos de reconhecimento facial para uma determinada área de uma empresa. Ok, você pode fazer a gestão via ZK Biosecurity. Mas a empresa também ela tem um elevador, eu quero colocar reconhecimento de impressão digital dentro do elevador. Ok, eu também tenho uma placa de elevador, eu ativo o módulo de elevador, eu consigo fazer a gestão. Mas a minha empresa ela também tem a necessidade de fazer a gestão dos visitantes por cartão, e quando o visitante for embora, ele ainda tem que depositar o cartão na urna para ele não extraviar o cartão. Ok, eu tenho um módulo específico para fazer um agendamento das visitas ou executar aquela visita ali naquele momento. Então, eu consigo gravar o nome das pessoas, tirar foto da pessoa, tirar foto do documento,
agendar a visita por horário, por dia, e tudo isso feito via cartão. Então, o ZK Biosecurity hoje é o que a gente chama de uma plataforma tudo em um por isso, porque eu integro todas as soluções da ZK num único software, ativando módulos. Então, é uma solução bem legal. E uma aplicação, por exemplo, de indústria aqui, que você conseguiria atender a todas as demandas centralizadas no próprio software Biosecurity, sendo operado por diversas pessoas. A grande vantagem do Biosecurity é que ele é um software servidor, mas o ambiente de operação dele é um navegador. Então, você aponta para o servidor e todas as suas operações são feitas no próprio navegador. Então, o sistema ele é aberto e gerido na tela do seu navegador. Bem legal. Te agradeço, Silvano. Agora vamos para as perguntas. E para quem quiser os nossos contatos, está na tela. E acho que eu extrapolei um pouquinho o tempo, né? Silvano? Tô aqui anotando as perguntas do pessoal, cara. Ok. Não, mas o tempo tá... Nós temos até tá dentro? 15. Legal. Nós temos até meio dia 15, então dá pra brincar bastante aqui, né? Deixa eu... Vamos lá. Dividir a nossa telinha aqui. Então tá. Bom, pessoal, obrigado, Juliano. Né? A gente sabe que agradeço. A linha de trabalho da ZK ela é extensa, né? Ela tem bastante coisa. Aqui é um overview para o pessoal entender. Teve até gente comentou, foi, poxa, eu trabalho há tanto tempo com a ZK, nem sabia que ela tinha um portfólio tão grande, né? E é de fato isso. Tem muita pergunta, dúvida que está mais ligada à questão comercial, o pessoal que já está lidando respondendo. Legal. Vamos deixar aqui no comentário, pessoal, qual é o e-mail de contato que eles poderiam entrar em contato do suporte, caso necessário, para tirar alguma dúvida que falte. Deixa eu só compartilhar a tela aqui de novo, que aí já fica mais... Se você quiser, eu digito aqui, quem entra no chat, eles pegam lá também. Ah, tá. comercial.brasil@zcateco.com. Legal. Então, já está aqui no Instagram. Tem o Instagram também, ô Silvano? Zcateco Brasil, pode passar para o pessoal aí. Zcateco Brasil. Esse é o Instagram. E o Facebook é facebook.com/Zcateco Brasil. Beleza. O pessoal da ZK está interagindo bastante, está mandando bala aqui enquanto isso. Ótimo. Show de bola. O que eu acho legal o pessoal sempre ter claro que assim, tem perguntas que você tem que fazer uma certificação, né, para estar pleno, tal. Outras que a gente manda um e-mail já responde, está tranquilo. E o pessoal já falou que vocês já estão se organizando para ter uma certificação aí a nível nacional. Legal. Perguntas que eu posso colocar aqui que é legal, né? Sim. Se eu quiser importar uma base de templates de biometrias ou facial de outros sistemas, é possível? Não é possível, até porque o algoritmo da ZK, que é a chave, né, de garantia, de segurança, isso não é aberto. E assim como outros fabricantes também não abrem pelo mesmo motivo. Então, por isso que mudar de fabricante sempre existe esse pequeno transtorno. Por que eu digo pequeno? Porque com a linha Invisible Light, você pode fazer a migração sem nenhum transtorno. Só tirar uma selfie e enviar e aguardar que alguém faça a migração. Bem básico. Até porque o software da ZK também, ele importa uma Excel, por exemplo. Se você já tiver uma lista em Excel com os nomes das pessoas, então você importa essa lista e só agrega a foto. Ou, mais fácil ainda, se você tiver essa lista, você indexa, por exemplo, o usuário 1, Silvano, 2, Juliano, 3, Ronaldo, por exemplo. Então eu pego a foto daquela pessoa e coloco lá, por exemplo, 1.jpg, eu sei que é a foto do Silvano, 2, né? Zipo aquilo, importo para dentro do ZK Biosecurity e ele já indexa, fala, olha, o nome da foto 1 está vinculado ao ID 1, que é do Silvano, então ele já agrega aquilo dali direto também. Então facilita muito a implantação. Legal. Outra pergunta, qual é o grau de IP de proteção da linha Visible Light? Então, cada produto tem, por exemplo, eu posso ter o equipamento denominado Face Deeput 7B. Eu posso comprar eles com IP54, que é para uso interno, que é o padrão, mas eu também posso comprar ele como IP65, tá? Legal. Então, o ProFace X, ele chega até IP66, tá?
Existe previsão, roadmap, para integração em nuvem? Integração em nuvem, cara, eu tenho que consultar. Beleza. Não consigo te responder agora. Legal. Como é que funciona a questão de validação 3D da imagem para os equipamentos, dispositivos de reconhecimento facial? Uma webcam normal consegue pegar isso? Tem alguma especificação? Não, na verdade, o que o equipamento faz? Ele consegue, através do momento em que você faz o cadastro da sua foto, utilizando a sua foto, o sistema guarda aquela foto. Quando você chega próximo ao equipamento para fazer a autenticação, aí é nesse momento que ele faz essas verificações. Se é uma pessoa, porque o algoritmo do equipamento consegue perceber aquela imagem em 3D. Se existe, por exemplo, uma piscada de olho, se existe uma respiração, aí de fato, depois que isso tudo está consolidado, é que ele vai capturar e fazer o template para comparar com o que ele já tem na base. Tá. Então não é do outro. Essa pergunta foi, acredito eu, pensando do outro lado, quando você tira a foto do celular e envia, mas na verdade a verificação é feita no equipamento no momento da autenticação. Os equipamentos da ZK, a ZK ela libera SDK para integradores quererem interagir diretamente? Sim. A linha intermediária, esse SDK, ele já está até disponível no site da ZK, então você pode baixar, tem o manual das funções, tem um exemplo de aplicação já em C# com código-fonte aberto para quem não tem familiaridade com o SDK, aprender até como é que funciona. E para a linha nova Visibolite tem a API, que ela funciona em conjunto com o BioSecurity, que aí a liberação ela tem que ser feita através do contato com o nosso comercial, mas também existe um manual das funções, aí a API ela é ativada no BioSecurity, você compra o módulo de API, ativa, usa o manual para fazer a integração. Perfeito. Falando do Situator, os produtos estão integrados já ou não? A linha Visibolite está em fase final, tá? Então, se você for no site da Savint, lá tem a área de dispositivos integrados, vê que existe uma lista enorme, a maior lista que tem lá hoje, inclusive, é a da ZK, porém a Visibolite está em fase final aí. Legal. Aqui, deixa eu ver, a parte de Ethernet dela, IP, ela possui integração ONVIF? No caso das câmeras, não. É porque aí eu acredito que essa pergunta foi direcionada para a câmera térmica. Sim, tem que ser. Então, não tem integração com o VIF, e essas câmeras térmicas elas só funcionam com o software da ZK, que ele é gratuito, chama Antares Elite. Então, ele já é fornecido junto com o produto já e não tem custo para ativar, não tem licença, não tem nada não. Legal. Quando a gente fala de cofre de urna coletora, o sistema ele já está preparado para fazer a baixa automática do visitante? Sim. Como que funciona hoje no BioSecurity? Você, por exemplo, por um visitante, obviamente, você parametriza primeiro a catraca. Então, ela vai ter leitor de entrada, um leitor de saída e um terceiro leitor que fica dentro da urna. Então, lá no BioSecurity, na parte de configuração, você fala que aquele terceiro leitor, que dentro da catraca existe uma placa controladora, seja uma MB ou uma C3. Então, vamos dizer que esse leitor está ligado na Wigan 3, um leitor de cartão. Então, você parametriza aquele leitor como saída da planta. E de tempos em tempos, o sistema faz uma varredura para ver quem passou naquele leitor e remover aquele vínculo que teve daquele visitante com o cartão, até mesmo para você reaproveitar aquele mesmo cartão para um outro usuário. Até porque isso não é nem muito recomendado na situação atual, né? Que teve o contato de um usuário com cartão e o outro vai ser repassado, mas bom, uma outra aplicação. O pessoal está perguntando se vai disponibilizar um link para o pessoal baixar o software gratuito, né? É só entrar no site da ZK, né? Isso, chama ZK Access 3.5, está na área de download, só fazer o download dele. Tem um manual também. De uma instalação aqui, o Nilson Silva está perguntando o seguinte: se tratando de controlador de acesso, ele vai ter 2 leitores biométricos de digital. Ele quer saber se ele consegue controlar uma porta, entrada e saída com um único controlador. Consegue. Então, existem 2 formas de fazer isso. Uma é utilizando, por exemplo, um equipamento, um terminal standalone, pode ser o modelo, por exemplo, TF1700, e
Esse TF1700 ele tem uma porta que eu não citei, mas ela está na especificação, estava explícita lá, que é a porta 485. Então você consegue interligar, por exemplo, o leitor FR1200, que é um escravo, com o TF1700. Então você consegue fazer o controle de entrada e saída por digital num custo muito pequeno. A segunda opção seria utilizar uma placa controladora, a Enbio, por exemplo, que também tem essa porta 485, que você consegue agregar esses leitores escravos. Também traz um custo bem interessante para o mercado. Até porque essa Enbio, por exemplo, você pode controlar até 4 portas, fazendo entrada e saída por impressão digital com uma única inteligência, que é a Enbio 460. Legal. Então, uma solução dessa fica com um custo bem interessante. Cara, fantástico. A base de dados que ele trabalha no software que vai no computador, ela é em que formato? É um SQL? Olha, o software gratuito é o ZK Access 3.5, ele por padrão já te oferece Access. Então é uma base de dados, a gente sabe, um pouco limitada. Mas ele também te permite, durante a instalação, você mudar para a base de dados não padrão com MySQL Server. Porque aí também vai depender do que ele tiver na infraestrutura dele, né? Se ele já tiver, por outros motivos, um SQL Server rodando, quiser integrar isso tudo, de repente o VBA dele quer fazer uma integração lá com o banco de dados local e tal, você consegue oferecer essa solução também, isso é legal, né? Isso. E o BioSecurity, ele trabalha por padrão com o PostgreSQL, mas também ele abre para você selecionar o MySQL, por exemplo. Legal, muito bom. Muito bom. Bom, eu acredito que a grande maioria das dúvidas, se não todas, foram sanadas. O pessoal da equipe da ZK estava aqui online também, respondendo já bastante coisa, né? Legal. Mandando bala aqui também. E já deixamos também o teu contato, o contato de vocês aí, caso vocês queiram ter alguma novidade. A gente sabe que a Operação ZK Brasil, ela começou agora recente, está indo com força total. Está muito legal de ver isso, né? Então tem algumas perguntas de distribuição, uma coisa ou outra que o pessoal aqui também já está respondendo tranquilo. Na parte técnica, eu acredito que a gente conseguiu resolver, falar bastante coisa aí, né? Legal. E se ficou alguma coisa pendente, meu amigo, é só você entrar em contato com a ZK, já estão os contatos aí, né? Assim que a gente voltar à nossa anormalidade do mundo, que normal a gente nunca foi, né? Aqui no CT a gente tem os produtos da ZK expostos também para você experimentar, para você poder olhar aqui de perto, tá certo? E ficar de olho em todas as novidades que a ZK vai estar soltando aí de informação, de treinamento, certificação e por aí vai, né? Nós temos mais uns 10 minutos aí, se você quiser aproveitar e mandar mais algum recado, se tiver mais alguma coisa que de repente você lembrou, você quer trazer para a gente? Silvano, eu queria primeiramente agradecer a oportunidade de estar fazendo essa live, de mostrar um pouco aí do mix de produto e convidar o pessoal a entrar no site da ZK, acompanhar as redes sociais, porque o nosso mix de produto ele é extenso e eu falei só uma parte aqui, mas é interessante que, principalmente para quem trabalha com essa integração e tem a necessidade de ter produtos de diversos fabricantes que não agrada muito ao cliente final, pode consultar o nosso catálogo aqui, ele atende a quase todas as soluções em 100% ZKTech, desde o software até os hardwares de acesso, elevador, hotel, câmeras, tanto IP quanto coaxial. Então é uma infinidade de produtos aí que a gente tem no nosso catálogo. Fantástico. Para quem está com curiosidade sobre os equipamentos térmicos também, né, de análise térmica, tanto como funcionamento como disponibilidade, também entre em contato com eles, né? Isso vai ter uma demanda bem grande daqui para frente, né? A gente vai ter uma procura bem interessante. E é isso. Bom, então, ZK, Juliano, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado por compartilhar tanta informação. Para você que está aqui acompanhando a gente, não se esqueça que logo na sequência esse vídeo fica disponível na plataforma do YouTube do CT de graça, livre, para você poder acessar e rever quando você quiser. Quando tiver com saudade do Juliano, é só dar o play lá de novo, tá certo? Aproveita para se inscrever aí também no nosso canal, dá um like para falar que você gostou do conteúdo, tá? Ativa as notificações para você sempre saber quando a gente está entrando aqui ao vivo de novo. Temos mais muito conteúdo amanhã. Hoje ainda a gente tem mais informação, tem mais lives rolando. Amanhã também. Semana que vem está lotado também, porque
parece que a gente ainda vai continuar mais uma semaninha em quarentena aí, né? Mas de qualquer forma, a vida não para e a gente tem que aí estar aprendendo cada dia mais. Juliano, obrigado, meu amigo. Obrigado a você, um abraço, tudo de bom. Agradeço a todos que acompanharam aí. Ótimo. Até daqui a pouco, pessoal. Obrigado.